apresentação, então, é o seguinte. Esse estudo de mercado foi feito muito completo, foi um dos mais completos que nós tivemos aqui, e ele agrega 6 itens diferentes do mercado de casas inteligentes, tá? Então, o que nós nos focamos aqui é o mercado de conectividade e controle, onde estão incluídos os alto-falantes inteligentes, está aí em amarelo, né, em destaque. Então, para vocês verem, desde a introdução dos primeiros assistentes de voz, que está fazendo um pouco mais de 2 anos, né, desde 2019, a gente teve um impacto muito grande no mercado de casas inteligentes. Por isso, a associação ficou muito feliz aí com esse advento, né, foi muito satisfatória essa introdução no mercado. Vocês estão vendo aqui que a tendência é o mercado crescer 17% ao ano, tá? Nos próximos 5 anos, quando aí o PIB, né, do Brasil vai ter um crescimento próximo a esse. A estimativa do PIB em 5 anos é em torno de 18% a 20%. Ou seja, nós vamos crescer anualmente o mesmo número que o PIB deve crescer em 5 anos. Então, mostra que o mercado realmente vai estar numa pegada muito interessante. Nós tínhamos, em 2020, o ano passado, cerca de 3% das famílias tinham esse tipo de controle e conectividade, que inclui os alto-falantes inteligentes, em suas casas. E vamos chegar a 10%, né, 9,9% em 2025 pela projeção. Isso é mostrado nessa tela, de modo que vocês possam ver os outros itens que foram estudados no relatório, mostrando que são 6 itens, e o controle de conectividade, que está na cor amarela aí, vocês veem que é o segundo item mais importante, ou de maior de crescimento mais destacado. Segurança, logicamente, já é um segmento que está mais incorporado no nosso dia a dia, então já tem mais penetração, mas essa área que está envolvido o comando de voz, ela vai crescer bastante. Se vocês olharem 2017, a gente falava aqui em torno de 200 a 300 mil casas, tá? Esse aqui é o número de casas inteligentes. Era um número que a gente ficou amarrado por muito tempo, né, nessa pegada. Chegou 2019, nossos amigos do Google, da Amazon, nos deram essa contribuição muito saudável aí para o mercado, com a introdução do comando de voz, a alavancagem começou. Tá? Quer dizer, o comando de voz dentro das casas, como já foi falado em outras apresentações, ele se traduz realmente num elemento de alavancagem. Então, as pessoas estão usando, inicialmente talvez até de uma forma mais como para se aculturar, né? E depois começa a perceber o impacto que isso pode ter no seu dia a dia. Então, esses números estão no relatório que nós temos disponível lá na Reside, vocês podem consultar, eles são estão muito agregados à realidade que nós estamos sentindo, ou seja, esses números, inclusive, levaram em conta o efeito da pandemia, então isso já está aí incluído nessa projeção. Então, de novo, o mercado de casas inteligentes, automação residencial, ele vinha numa tocada até 2018, de uma forma um pouco mais estanque, né? Embora crescendo, sempre com um nível de crescimento razoável, mas nunca nessa perspectiva que nós estamos vendo agora. Tá? E eu acredito, boa parte disso, nós acreditamos em relação aos estudos que a gente faz, uma boa parte disso ao advento do assistente de voz. Tá? Falando um pouquinho mais, vocês me pediram para falar um pouco de projeto, né? Afinal, o que envolve uma casa inteligente? O assistente de voz, que nós estamos tratando hoje, o assunto, o comando de voz, logicamente, é importantíssimo, mas ele não é o único, né? Então, um bom projeto de casa inteligente e conectada, porque agora a gente fala em casa inteligente e conectada. Ela pode ser inteligente e pode não estar conectada. Ela pode estar conectada, mas não necessariamente é inteligente. Então, o nosso conceito de casa inteligente e conectada é uma casa com todos os seus sistemas, ou com aqueles sistemas que estão disponíveis na residência, integrados. Né? Então, a palavra-chave da automação é integração. Por isso, inclusive, a gente chama o profissional que atende o mercado como o profissional de integrador. Né? O nome dele é integrador. Então, vocês estão vendo aqui, nessa imagem, os diversos sistemas que uma casa pode ter. Se não tem eles automatizados, seguramente tem eles funcionais, né? Desde controle de iluminação, internet, câmeras, a parte de entretenimento, né? Home theater, som ambiente, das novidades nesse setor,
cortinas, eletrodomésticos, né? Então, enfim, tudo isso que está aí. Mas, se eles não estiverem integrados, a casa não é, assim, aquele nível de inteligência que a gente imagina. Tanto como o usufruto do morador, como rotinas próprias que a própria casa pode desenvolver, em função de ter sensores, em função de ter atuadores que, a cada movimentação, a cada tipo de uso da casa, ela possa ser rearmada, ela possa ser mudar de cenário, né? Mudar da forma de ser controlada. Então, é muito importante perceber isso. Você ter alguns acessórios, como hoje é muito simples, as pessoas estão adquirindo aí equipamentos como câmeras e lâmpadas inteligentes, tomadas inteligentes, isso é muito legal, né? Porque as pessoas estão tomando contato com isso e vendo a importância de ter no seu dia a dia, mas realmente o conceito de uma casa inteligente integrada passa por um projeto, né? Então, aí eu mostro que existe a importância de um projeto, né? A importância do projeto, ela reside em várias perguntas que tem que ser, várias perguntas e várias necessidades que têm que ser desenvolvidas, tá? Na medida que a gente entende que os moradores, né, que no nosso dia a dia, a gente entende a possibilidade de agregar tecnologia, a gente pode correr o risco de transformar a casa em algo um pouco caótico, né? Então, a gente recomenda que, em algum momento, exista um trabalho que a gente chama de projeto, que, na verdade, é um projeto. Ele pode ser um projeto muito simples, praticamente um checklist, como eu coloquei aqui, mas ele pode ser um projeto mais complexo, numa residência nova, numa reforma mais aprofundada. Então, a gente recomenda que, em algum momento, um profissional de automação, o integrador que nós falamos, um projetista, um arquiteto, enfim, os influenciadores, aquelas pessoas que realmente precisam nos ajudar a ter uma casa confortável, uma casa segura, eles colaborem nesse projeto. Então, eu listei rapidamente aqui alguns itens que o checklist de necessidades, logicamente, mostra que cada cliente, cada morador tem uma necessidade específica, né? A gente sempre brinca, a gente às vezes faz projetos em prédios de apartamento, onde os apartamentos são praticamente idênticos, têm o mesmo tamanho, estão no mesmo bairro, logicamente, tem moradores com costumes, às vezes, parecidos, com um nível social e econômico parecido, mas cada um tem necessidades totalmente diferentes em função de como ele se envolve com a casa, de como ele utiliza a casa, né? Então, esse checklist ele é necessário para reconhecer, afinal, o que essa família precisa. E o vizinho de cima, será que é a mesma coisa? Seguramente não. Então, isso dá uma identidade, né? Isso dá uma personalização à residência, que é um elemento fundamental num bom projeto de casa inteligente. Aí, logicamente, você tem as características do imóvel. É um apartamento compacto, urbano, é uma casa grande, é uma casa de campo, é uma casa em reforma, é uma moradia nova, já é uma moradia habitada há muitos anos e agora os moradores resolveram fazer uma atualização, como está acontecendo muito nesse período de pandemia, né? E esperamos que isso passe logo, mas, por outro lado, esse hábito vai se prolongar, porque as pessoas vão perceber cada vez mais a importância da sua residência, e hoje, com a tecnologia agregada, logicamente, não dá para deixar de ser assim. E depois é feita uma implantação, né? Nessa implantação tem a instalação dos equipamentos, alguns são muito simples, são plug and play, como a gente fala, né? E outros demandam uma instalação um pouco mais delicada, envolve aspectos da instalação elétrica, e aí entra a questão da programação, né? Que é a programação adequada a cada cliente. Nós achamos muito importante deixar isso documentado, porque no futuro você pode vender essa casa, ou você pode ter outro tipo de uso nela, e aquele projeto que você fez há 2, 3 anos atrás, como é que você aproveita? Como é que você faz os upgrades e atualizações, né? Como nós escrevemos aqui. Então, a gente encara que isso resume muito bem assim, a importância de você ter um projeto, né? E para que realmente você usufrua da melhor forma a sua casa e todas as tecnologias que você está trazendo para dentro dela, tá? Então, como resultado de um bom projeto, como resultado de tudo isso que nós já conversamos, eu queria ressaltar 2 usos muito importantes que a gente que a gente tem constatado para os assistentes de voz,
fora todo aquilo que vocês já falam, já sabem, e que muitos de vocês já usam. Então, eu quis ressaltar 2 aspectos. Um deles já foi até falado aqui, né, que é o de aplicações para acessibilidade, né, para pessoas com deficiência ou com algum tipo de limitação. Então, aqui a gente tem uma foto de uma cadeirante que tem uma casa com automação e comando de voz, tá? E ela utiliza intensamente isso. A mudança na vida dela, no dia a dia dela, foi, sim, significativa. Muitas atividades que ela dependia de terceiros, ela passou a executar com o comando de voz hoje, circulando pela casa com tranquilidade, abrindo janela, acendendo luz, ligando a televisão, desligando. Enfim, a mobilidade sempre foi um problema, mas hoje ela não tem mais o problema de usar a casa como realmente ela gostaria. E com todas as possibilidades que a casa tem de lazer, de segurança e etc. Então, essa é uma aplicação que já foi citada aqui e que a gente acha tão importante que a gente sempre fala. E a seguinte é uma coisa que está acontecendo agora, que eu acho que talvez alguns de vocês já tenham até participado, ou trabalhando, ou visitando, que são os apartamentos decorados, né? A gente acha assim, tá um barato isso aí agora. Você vai nos apartamentos decorados, que estão sendo, os empreendimentos que estão sendo lançados, e os assistentes de voz, o Alexa, o Google, eles estão fazendo parte, eles substituíram a parte do corretor lá, que precisava ficar lá suando em bicas, né? Tentando fazer as coisas funcionar, lembrando qual botão tinha que apertar, ou com quem tinha que se interagir. Agora, o assistente de voz faz o passeio, né? Então, você cria uma demonstração ao vivo, totalmente comandada por voz, com efeitos de movimento, sonorização, a iluminação, tudo isso ocorre em tempo real, e isso gera, a gente tem percebido, uma experiência, né? Um envolvimento único, né? Para aquela pessoa que foi visitar um apartamento decorado, imaginando encontrar lá aquilo de sempre, né? Os móveis muito bonitos, bem distribuídos, aí o corretor mostrando e tal. Logicamente, nós não abrimos mão nem do corretor, nem de todo o pessoal envolvido, mas realmente o assistente de voz está ajudando muito a tornar isso não só mais fácil, né? Mais intuitivo, mas muito mais emocionante, porque existe uma experiência, né? Em que você convive com o assistente de voz conversando, te chamando para visitar, te mostrando as coisas, as cortinas abrindo, o ar-condicionado ligando, a televisão entrando em funcionamento, o som ambiente, e isso causa uma imersão realmente muito interessante. Então, eu quis levantar esses 2 pontos, que são pontos assim diferentes, né? Não do dia a dia, mas fora isso, lógico, vocês imaginam, o assistente de voz está fazendo parte de todos os projetos atuais de casas inteligentes, e ele vem já praticamente pronto, ele já é um recurso que ninguém mais discute, né? Você pode até deixar de lado lá um tablet, um celular que você não gosta muito, mas o assistente de voz tem o lugar cativo dele e está lá no meio da casa do cliente, tá bom? Era isso que eu queria falar agora, e vou ficar à disposição de vocês para a gente continuar o debate mais tarde. Legal, Muratori. Eu vou esse último que você falou, sua palestra foi ótima, os números são maravilhosos, né? Você vê ali com a adoção de Alexa e Google, como o interesse... Isso, de novo, eu estava falando de manhã para a Thalita e para o Marco, da Amazon e do Google, né? Como esses assuntos estão sendo discutidos na minha pelada, né? Quando está no futebol, quando está você batendo papo no bar, o pessoal falando, estou botando na minha casa, já estou mudando o canal, já estou controlando a luz. E você falou essa questão interessante dos apartamentos. Eu diria para você o seguinte, não sei por que os corretores do Rio de Janeiro cismaram que eu quero comprar um imóvel. Então eu tenho recebido, cara, sabe, os caras cismam e você começa a receber o WhatsApp. Eu não tô, inclusive quero aproveitar lá e dizer que eu não estou comprando imóvel. Estou fazendo obra na minha casa e estou desesperado. Mas eles cismaram, né? E é legal dividir com você e com a audiência isso. E quase 100% dos lançamentos, a gente fica aqui, tá? Quem não sabe, o Nilvós fica aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? 100% dos lançamentos, eles dizem que tem o assistente de voz integrado ao apartamento, né? Então, a gente mostrou isso, e isso é uma coisa interessantíssima que você colocou e tem acontecido muito.